Uma ponte feita com lápis de cor, somente lápis de cor e encaixes. Não tem cola, não tem adesivo, não tem fita, não tem amarração e nem pregos. Olha só, se eu tirar um desses lápis, toda a estrutura é comprometida. Um projeto de mais de 500 anos, conhecida como Ponte Autoportante de Leonardo da Vinci. Você quer aprender a fazer essa ponte? É muito simples. Me acompanhe até o final desse vídeo, pegue os lápis de cor, estilete e venha comigo. Para fazer essa ponte, nós vamos precisar de 18 lápis. De preferência, esse lápis com formato sextavado. Dos 18 lápis, nós vamos separar 12, que nós vamos ter que fazer alguns encaixes específicos para depois montar a estrutura. 2 encaixes nas extremidades e no lado oposto, no meio, um outro encaixe. Então, nós vamos ter que fazer 12 desse formato aqui. E os outros 6 vão permanecer lisos como chegaram quando você comprou. Vamos precisar de uma régua para tirar as medidas, uma canetinha para poder fazer as marcações e um estilete. É claro que se você trabalha com crianças muito pequenas, é interessante que você faça esses encaixes de forma prévia antes de levar para a aula. Ou você pode tentar também fazer um teste de usar uma lixa envolvendo um lápis para fazer esses encaixes e isso já diminui muito os riscos para as crianças. Então vamos fazer as medidas e eu vou mostrar para vocês como fazer as marcações. Antes de mais nada, é importante que você escolha esses 18 lápis do mesmo tamanho. É importante eles terem o mesmo tamanho para a gente ter o padrão dos encaixes. Não tem uma receita pronta, porque na verdade cada marca tem um comprimento específico dos lápis e isso é importante você então tirar a medida. Primeiro passo então, vamos saber o comprimento do seu lápis. Nesse caso aqui, o meu lápis tem 17 centímetros. Vou fazer uma marcação no meio, então metade 17, 8 centímetros e meio, ok? Então aqui em 8 centímetros e meio, vou fazer uma marcação no meu lápis, que vai ser a minha referência. Agora, do lado oposto, por isso que é importante o lápis ser sextavado, porque eu vou saber exatamente qual que é o lado oposto. Então se eu fiz uma marcação no meio em um dos lados, no lado oposto, então vou virar aqui na outra face oposta, eu vou fazer mais 2 marcações. E essas marcações eu faço geralmente com 2,5 centímetros da extremidade. Então, eu vou fazer uma marcação aqui. A partir da ponta do lápis, vou marcar 2,5. E na outra extremidade, vou marcar também... Só vou virar o lado aqui. Olha só. Marquei 2,5 nessa extremidade, vou marcar 2,5 na outra. Veja só. Tenho 2,5 de margem aqui, 2,5 de margem aqui. E no lado oposto, eu tenho a marcação no meio do lápis, ok? O estilete. Então, com o estilete, com muito cuidado, e aí por isso que a gente ressalta aqui, se as crianças forem pequenas, não recomenda se fazer isso dentro da sala de aula, mas sempre com a supervisão do adulto. E agora eu vou fazer os encaixes nessas 2 marcações das extremidades e da extremidade oposta. Esse encaixe ele tem que ser feito até aproximadamente na metade do lápis, de tal forma que seja possível encaixar um outro lápis naquele ponto. Então, eu faço aqui, olha só, uma marcação para um lado e depois para o outro. Sempre cuidado com a mão, hein? Para um lado e para o outro, mantendo aqui, né, esse encaixe no centro da minha marcação. Eu posso chegar até a parte do grafite. Especificamente, eu posso ir até metade do grafite. Ah, Ricardo, e qual que é a abertura que eu devo fazer para esse meu encaixe? Olha, tem que ser suficiente para encaixar, então, aqui, ó, um outro lápis, tá? Não tem importância se ficar uma pequena folguinha, não pode ficar muita folga, tá? Mas esse tanto aqui já é o suficiente. Vamos fazer a outra marca. Vamos aqui, ó, começando de um lado, depois do outro. Olha só. Então, quando eu tiver aqui, ó, suficiente para encaixar outro lápis, tá pronto. Fiz nas 2 extremidades, agora preciso fazer no lado oposto, aquela marcação do meio. Então, mais uma vez aqui, ó. Tenho aqui, então, as 2 marcações na extremidade e no lado oposto, no meio.
E eu vou fazer isso para 12 lápis, ok? 12 lápis para fazer essa marcação. E aí a gente agora vai separar cada um deles para começar a montagem e vou te mostrar o passo a passo. Para fazer a montagem, temos aqui separados 12 lápis com os encaixes e 6 sem o encaixe. Vamos começar com 2, ok? Vou colocar um aqui e outro aqui paralelo. Veja que as duas marcações eu vou colocar para baixo e a do meio para cima. As duas marcações para baixo e a do meio para cima. Como é que a gente começa? Vamos pegar aqui agora um sem marcações, tá? E vamos colocar aqui na parte superior. Vou deixar o mais próximo da borda possível, que a gente vai começar aberto e a gente vai fechando. Agora vamos pegar outro sem marcação. E veja, aqui embaixo nós temos 2 encaixes. Então eu vou levantar um pouquinho, olha só. Levantando um pouquinho isso aqui. Nós temos aí o encaixe, ok? Então é aqui que a gente começa a nossa estrutura. Deixo o mais perpendicular possível aqui, né? Todos alinhadinhos, para a gente seguir a construção e não comprometer a estrutura. Agora eu vou pegar mais 2 com encaixes. E aqui que vem um detalhe, tá? Ó, vamos manter como a gente começou. O do meio para cima e as duas marcações para baixo. Aqui do meio para cima e as duas marcações para baixo. Temos a nossa ponte pronta, certo? Temos aqui nossa ponte autoportante de Leonardo da Vinci, um projeto muito antigo, utilizado, né, por exércitos para atravessar precipícios, riachos, rios, atravessar a tropa. E aqui de uma forma didática, uma experiência criativa para você levar para a sala de aula e envolver os seus alunos nessa prática. E olha só o que vocês podem testar. E é claro, é muito cuidado porque pode quebrar alguns lápis porque ele tem um limite de resistência física. Vou pegar um dos meus livros e colocar aqui em cima para vocês verem se a estrutura suporta ou não. Aparentemente, olha só, uma leve pressão aqui por cima. E o interessante, por que ela se sustenta? Porque quando eu pressiono em um dos pontos, essa força é distribuída ao longo de toda a estrutura. Olha só, você vê que toda a estrutura se movimenta quando eu aplico uma pressão em qualquer um dos lápis, né? Então, esses encaixes são autossustentados, vamos dizer assim, e que a pressão é distribuída ao longo de toda a estrutura, permitindo que ela fique em pé. Então, eu aqui peguei 2 dos meus livros, né, Como Ver Minha Arte na Docência, e vou colocar aqui em cima, vamos ver o que acontece. Vou colocar um primeiramente, e agora vamos colocar mais um. Olha só, um livro que não é muito pesado, um livro fino, né? E aí, veja, a estrutura suportou esses 2 livros. Esse é apenas um dos 8 desafios que nós temos nesse livro, que o professor Danilo e eu escrevemos sobre uma história de caça ao tesouro de Pindorama. Um tesouro que com certeza tem na sua cidade, tem na sua escola. E aí você pode guiar as crianças numa narrativa envolvente de uma história que você precisa cumprir com determinadas atividades práticas que as crianças precisam participar de forma ativa, protagonista, e desvendar os segredos, os mistérios de cada passo desses desafios para chegar ao tesouro de Pindorama. Então, esse exercício da ponte é apenas um, e aqui nós temos vários no formato de histórias, com atividades práticas e com instruções para o educador ter o passo a passo de se planejar e também de alinhar as competências gerais da BNCC. Nós temos toda a categorização por objetos de conhecimento, por habilidades, por série, para que você possa ter clareza e aplicar com a sua turma de uma forma tranquila. E não para por aí. Nós temos uma plataforma com 50 atividades criativas, como essa, simples de fazer, mas com um efeito surpreendente, para motivar os seus alunos a fazer
de forma protagonista e se interessar pelos conteúdos e pelas atividades em sala de aula. O professor Danilo e eu explicamos o passo a passo dessas atividades para que você possa fazer de forma clara, objetiva e atender às necessidades da sua disciplina e do seu conteúdo. Essas atividades têm o objetivo não somente de tratar de conteúdos que estão diretamente associados às suas disciplinas, mas também para desenvolver habilidades e competências que estão previstas na Base Nacional Comum Curricular. Não sei você, mas eu, enquanto professor, eu sempre procuro atividades que facilitam a minha rotina no dia a dia, para que eu possa, de uma forma ou outra, inovar e trazer um novo conhecimento para os meus alunos. E ainda mais, se isso for fácil de levar, torna mais prático na nossa rotina. E nós, professores, começamos a converter aquela indisciplina, aquele desinteresse, envolvimento, engajamento em querer saber mais e querer participar das nossas aulas. Isso não tem preço. Então, falando de professor para professor, a gente sabe que no nosso dia a dia fica difícil ficar sempre procurando uma atividade nova, diferente e testando coisas que de repente não funcionam. Eu mesmo testei já várias atividades e percebi que algumas não funcionavam, não tinham o efeito que se esperava, os alunos não engajavam tanto e isso vai nos desmotivando de certa forma, porque quando a gente resolve dar um passo para inovar, fazer diferente, sair da zona de conforto, às vezes a gente acaba se frustrando com alguns resultados inesperados. Pensando nessa rotina corrida de professor e com essa necessidade que nós temos de inovar e alinhar as competências da BNCC, o professor Danilo e eu, nós criamos um curso com essa plataforma, com mais de 50 atividades, com orientações de leitura e aprofundamento, com experiências que nós testamos na prática e tivemos resultados concretos que foram positivos. Já são vários educadores pelo Brasil que participam dos nossos cursos, têm aplicado em sala de aula e obtido resultados fantásticos. Acima de tudo, o que nós prezamos é que essas atividades possam ser adaptadas ao seu contexto. Então, nós sempre colocamos reflexões, ponderações, apontamentos para que você possa levar para a sua turma, para a sua série, de uma forma apropriada e ter resultados que venham atender os seus objetivos de educador. E para você não perder mais tempo procurando isso em vários outros lugares, ter a praticidade de poder obter essas atividades, assistir e levar quando você quiser, nós criamos essa plataforma com esse curso de 40 horas. Mas Ricardo, o que tem de especial nesse pacote que você está dizendo? Olha, nós reunimos os nossos melhores trabalhos, que tivemos os melhores resultados com professores, para oferecer para você em uma condição especial, com um ótimo desconto. Esse nosso curso de 50 atividades criativas, se você consultar o nosso site agora, ele está por um investimento de R$ 149,90. Mas nós não vamos cobrar esse valor para você que nos acompanhou até aqui nesse vídeo. Além do mais, nós vamos enviar para sua casa o nosso livro Caça ao Tesouro, que tem toda uma história que você pode contar em primeira pessoa, atividades alinhadas com as competências da BNCC e que você possa aplicar na prática nessa busca pelo tesouro, com 8 desafios no total, em que um deles é esse que a gente acabou de fazer. Esse livro está por preço de R$ 40 no nosso site, numa promoção temporária de 35, mas nós não vamos cobrar por ele. Você vai receber na sua casa como um bônus. Além do mais, nós vamos enviá-lo sem custo de frete. Nós vamos te dar acesso a um grupo que nós temos aqui dos educadores criativos no WhatsApp, onde você vai poder trocar experiência com educadores de todo o Brasil e ainda você vai receber um certificado de 40 horas que você pode utilizar aí para sua evolução funcional ou para cumprir com horas complementares na faculdade se você for um estudante de licenciatura. Olha só, se você fosse pagar pelo valor atual de todas essas ferramentas que nós reunimos em um pacote especial para você, ficaria no valor de R$ 197,85. Mas não vamos cobrar esse valor. Nós vamos fazer uma condição especial para você que assistiu o vídeo até aqui. E o valor que você vai investir, porque isso vai ser um investimento para a sua prática docente, vai ser de apenas R$ 89,90.
apenas R$ 89,90, ou seja, um desconto de 55%. Isso você não encontra em lugar nenhum, com tantas opções de atividades para você levar para a sua sala de aula, inovar na sua prática, se conectar com educadores criativos de todo o Brasil em uma comunidade para trocar experiências e tirar dúvidas diretamente conosco, comigo e com o professor Danilo. Mas olha, corre que essa promoção é limitada. Ricardo, por que é limitada? Porque nós temos um número limitado de livros e que, para ser mais exato, são esses livros que você está vendo aqui na nossa estante. Não são muitos e a promoção só vai durar enquanto a gente tiver esse estoque de livros, ok? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas corre, clica no botão que está logo abaixo aqui, garanta esse pacote especial para você se tornar um educador criativo, inovar na sua prática em sala de aula e ter o resultado que você espera com seus alunos. O que você está esperando? Vai lá, vamos fazer essa prática com as nossas crianças. Eu tenho certeza que eles vão adorar. Olha só, imagina você fazendo isso aqui em sala de aula com seus alunos. Eu tenho certeza que eles vão adorar desmontar e montar isso aqui várias vezes e você, direto e indiretamente, está trabalhando vários conceitos e habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento dessas crianças estarem preparados para os desafios do futuro. Espero você lá na nossa plataforma, se tornando um educador ainda mais criativo e comprometido com o desenvolvimento e a qualidade da educação das nossas crianças. Te espero por lá. Até mais. Tchau.